Olá, aqui é a Manu Lins, no Fluxo de Cura, e eu venho falar um pouquinho sobre esse curso de Digging, que hoje é considerado um tripé primordial para que você possa realmente completar e acessar a ferramenta da forma mais profunda possível. Então hoje o Digging ele faz parte dos cursos obrigatórios junto com o avançado e com o básico, para que você possa continuar seguindo e avançando nos demais cursos do Theta Healing, que é essa ferramenta de cura energética, de autoconhecimento e de expansão de consciência. E quem já começou a praticar o Theta Healing sabe que o Theta Healing tem essa capacidade de acessar o nosso subconsciente através das ondas Theta, e nós buscamos acessar esse subconsciente porque já está comprovado que 88% de todas as informações, de todas as memórias, de todas as nossas emoções e crenças, elas ficam guardadas, armazenadas nesse subconsciente. E a gente tem mais ou menos acesso no nosso nível consciente da mente a apenas 12%. E nesse subconsciente nós guardamos não só todas as memórias de tudo que a gente viveu desde a nossa concepção no útero materno, mas também todas as nossas memórias ancestrais que a gente carrega através da nossa informação genética, assim como as memórias e informações da consciência coletiva de toda a humanidade. Por isso que às vezes, apesar do nosso consciente ter o desejo de mudar, muitas vezes nós não conseguimos, porque as informações que estão armazenadas no nosso subconsciente, elas não nos são normalmente acessíveis. E é a partir dessas informações do nosso subconsciente que a gente acaba criando a nossa realidade o tempo todo, de dentro para fora, e não temos a percepção disso justamente porque não nos conhecemos em todas as nossas camadas. Então, uma das propostas do Theta Healing, que é essa proposta de limpar as nossas crenças limitantes para que a gente possa co-criar a nossa realidade da melhor e mais elevada maneira, é essa ferramenta do Digging, que a gente considera uma ferramenta de ouro do Theta Healing, porque o Digging ele vai permitir não só que você acesse as crenças limitantes do subconsciente, fazendo esse trabalho de escavação, esse trabalho de investigação, de acessar camadas mais profundas do seu subconsciente, como ele vai permitir que a gente acesse as crenças raízes, ou seja, aquelas crenças primárias que sustentam todas as outras crenças secundárias e que acabam por gerar padrões de comportamento que são indesejados e não saudáveis. E a grande importância de realizar essa identificação dessas crenças raízes é porque quando a gente acessa as crenças raízes, é possível então manifestar as curas instantâneas, que são aquelas transformações na nossa vida aqui e agora, que podem ser percebidas de imediato, mas também não só a transformação, como a sustentação a longo prazo dessa transformação. Porque muitas vezes, se a gente não acessa essas crenças raízes, os benefícios eles são sentidos, mas depois de um tempo é possível que os padrões eles acabem retornando. E se eles estão ainda retornando, é porque existem ainda camadas mais profundas que precisam ser encontradas, identificadas e substituídas por outras que sejam ilimitadas, incondicionadas e mais saudáveis na nossa vida. Por isso que hoje a Havaiana considera o Digging como um curso obrigatório, porque ela compreende que o Theta Healing realmente ele só pode ser plenamente aplicado e os seus benefícios também plenamente percebidos quando o praticante ele encontra dentro dele essa segurança para fazer esse trabalho de escavação. Então, não basta simplesmente a gente reprogramar, trazer informações positivas para o nosso subconsciente. É muito importante que a gente encontre essa crença primária. E por que muitas vezes, mesmo dentro do Theta Healing, a gente tem esse desafio de encontrar as crenças raízes? Porque as crenças, elas na verdade servem a um propósito maior. Não existe nada que não seja sem propósito na vida. As crenças elas também possuem o seu propósito, elas têm um objetivo e esse objetivo ele é um objetivo positivo, ainda que a crença seja uma crença esquisita, que ela seja uma crença não saudável, o que ela almeja é algo positivo. Então o subconsciente, que para ele não faz diferença entre certo e errado, ele simplesmente guarda as crenças que têm uma função.
Então, toda crença, ainda que ela seja limitante, ela possui uma função. E o subconsciente, ele vai proteger essa crença, considerando que essa crença ela tem um propósito, que é um propósito relevante na nossa vida. Então, assim como num computador, se o subconsciente, ele passa, de alguma forma, a ter a percepção ou a insegurança de que esse trabalho investigativo que a gente está realizando é algo que não é bom, porque ele pode estar tirando um programa e com isso está retirando a possibilidade de cumprir um propósito maior, é muito possível que esse subconsciente ele crie processos de auto-boicote. Então, às vezes, você pode ficar girando em círculos, ou seja, você vai fazendo as perguntas, mas você não consegue sair do mesmo lugar, você não consegue avançar e encontrar camadas mais profundas. Às vezes, o subconsciente começa a mandar para você a sensação de sonolência, de cansaço, às vezes ele vai criando em você um estado de irritabilidade, ou às vezes ele vai criando uma sensação de que isso não está funcionando, de que isso não funciona para você, de que isso não presta para nada, de que a técnica não funciona, de que a técnica não é eficiente. Ele vai criando desconfortos. E existem mil possibilidades que o subconsciente pode criar para que você interrompa esse processo de escavação. E é muito importante que você compreenda isso, porque assim que isso criar um desconforto, uma irritabilidade, um estado de negação, de desconfiança, de sonolência, de cansaço, é muito possível que isso signifique que você está indo no caminho certo e que você de fato está chegando em camadas mais profundas. Então, o que o Digging vai nos oferecer é essa canalização que a Havaiana fez e essa decodificação de caminhos sólidos para você identificar as crenças raízes, ela vai permitir que você tenha um trabalho mais eficiente, mais rápido e mais fácil para encaminhar, né? É como uma viagem, uma jornada que você leva a si mesmo nesse processo de identificação de camadas mais profundas, ou que você tem a possibilidade de guiar outras pessoas para que ela também chegue em camadas mais profundas dela mesma. Então, a gente sabe que no curso básico, o seu instrutor ele já deve ensinar para você 4 caminhos para você fazer esse trabalho de escavação. Ele deve ensinar você como trabalhar com o medo, com o ressentimento, com as doenças e com as desordens e com as manifestações. E lá no curso básico você tem a oportunidade de trocar com outro praticante uma sessão, um atendimento em que você vai escavar a crença dele e o outro praticante vai escavar a sua crença. No avançado você tem a oportunidade de repetir isso em 2 oportunidades, em 2 exercícios, também de escavação de crenças limitantes. Mas quando você vai para o curso de Digging, você passa 2 dias inteiros dedicados a consolidar esses caminhos dentro de você mesmo. Então, a gente passa 2 dias praticando o Digging, aprendendo esses caminhos que a Havaiana consolidou, trocando atendimentos e também vocês assistindo o instrutor de vocês realizar um trabalho de crenças com alguém, que também é uma forma muito interessante da gente aprender a como fazer um trabalho de escavação de crenças, é a gente assistir alguém praticando e aplicando em outra pessoa. Então, a possibilidade de ficar integralmente 2 dias praticando, aprendendo, consolidando, desenvolvendo novos caminhos para poder acessar essa crença limitante raiz de uma forma rápida, fácil e bastante eficaz, é algo que vai permitir a você ter mais prazer em praticar o Theta Healing, porque isso vai aumentar as suas chances de estar encontrando as crenças raízes e assim poder realmente ser testemunha das curas que essa ferramenta ela proporciona. Então, o curso de Digging é um curso fenomenal. É claro que a gente pode desenvolver essa capacidade de fazer o Digging, de fazer um trabalho de crenças com a prática continuada, mas é muito mais fácil quando a gente se dedica, né, durante 2 dias inteiros a realizar essa prática. É possível que em 2 dias você avance muito mais rápido durante um tempo curto do que se você deixasse para poder desenvolver essa prática ao longo do tempo, no seu próprio ritmo da sua vida, né? Ali a gente vai estar dentro de um coletivo, onde que vai estar sendo sustentado esse campo energético de que tudo é possível. A gente vai estar sustentando esse campo energético das próprias ondas teta, e isso vai facilitar de que esse conhecimento ele possa de fato se enraizar dentro da sua prática, seja auto-aplicando-se ou seja servindo a outras pessoas. Então aqui só
para a gente fazer uma revisãozinha bem rápida. Lá no seu curso básico você aprendeu que, por exemplo, se você identifica um medo numa pessoa, uma forma que você tem de encontrar qual é a crença raiz que sustenta esse medo é pedindo para que a pessoa se imagine vivendo a situação de medo que ela, na verdade, gostaria de transformar, e você pode perguntar a ela o que poderia acontecer de pior a partir daquela cena em que o medo dela se apresenta. Ela vai lhe trazer uma resposta e a partir dessa resposta você pode novamente perguntar a ela o que pode acontecer de pior, o que pode acontecer de ruim, o que acontece a partir dali, qual é a sensação ruim daquela experiência que ela vai lhe relatando, até que em um determinado momento, através de uma capacidade intuitiva, você sente que você chegou num lugar sensível, num lugar profundo, e você pode cavar ainda além, perguntando à pessoa qual foi o primeiro momento da vida dela em que ela teve aquela experiência, ou seja, qual foi o primeiro momento em que ela se sentiu daquela forma. E assim a gente vai encontrar, muito possivelmente, em que momento aquela crença raiz ela foi armazenada na vida da pessoa. E a partir dali a gente vai entender o contexto que gerou a necessidade de sustentar aquela crença. E a gente vai perguntar, bom, mas então, qual o benefício de você ter esse medo até hoje? O que é que você ganha com isso? Muitas vezes a pessoa vai lhe dizer que não ganha nada, que aquilo ali, né, não traz nada de positivo. E aí você pode perguntar para a pessoa, mas se você pudesse imaginar, o que é que você imaginaria de positivo que isso lhe traz? Qual é o benefício? O que é que você tira dessa experiência de bom? Uma outra pergunta também que você pode fazer para a pessoa é, imaginando então que você sustenta esse medo até agora, afinal de contas, o que a sua alma quer aprender com isso? Qual é a virtude que você acredita que sua alma está querendo desenvolver? E a partir dessas informações que você vai buscando, você vai então fazendo o trabalho de reprogramação, limpando essas crenças e substituindo por outras que sejam mais saudáveis e também mais elevadas. No trabalho em que você identifica a existência de um ressentimento, é preciso entender o ressentimento, ele é gerado pelo quê? O que é que faz com que a pessoa se sinta ressentida? A pessoa vai então dizer o porquê que ela se ressente daquela pessoa ou daquela situação, e a gente de novo vai procurar perguntar qual foi a primeira memória que a pessoa tem de ter vivido essa experiência, né? Às vezes a pessoa está ressentida porque alguém humilhou ela. Então a gente pode perguntar a ela, qual foi a primeira vez na sua vida que você foi humilhada? Porque normalmente os ressentimentos que a gente vive já na fase adulta, assim como todas as outros padrões de comportamento, eles já são repetições de situações que a gente já viveu, principalmente na nossa primeira infância. Quando a gente identifica, por exemplo, qual foi a primeira vez que a pessoa foi humilhada, a gente vai perguntar para ela então, quem foi que lhe humilhou? Quem foi essa pessoa que te fez se sentir dessa maneira? E a gente muito provavelmente vai encontrar o primeiro momento nessa vida em que a pessoa se ressentiu e, na verdade, de quem realmente ela sustenta um ressentimento. Quando a gente identifica que pessoa foi ela que fez ela se sentir magoada daquela maneira, a gente pode perguntar então para ela o que essa pessoa diz sobre você, né? Quais as características dessa pessoa que de alguma forma espelham você? A gente também pode perguntar para ela, e é muito importante a gente perguntar para ela, o que de positivo você aprendeu com essa pessoa? Afinal de contas, por que você manifestou essa pessoa na sua vida? O que ela lhe trouxe de positivo? Muitas vezes a gente volta para aquele lugar de que a pessoa não sabe dizer algo de positivo que tenha aprendido, mas muitas vezes a gente aprende a não fazer da mesma forma. A gente aprende com o outro a fazer como ele, mas a gente também aprende com o outro a fazer como de uma forma diferente da dele. Então a gente também pode perguntar, bom, mas você pode não ter aprendido nada de positivo no sentido de fazer igual a ele, mas você pode ter aprendido com ele a não fazer. O que é que você aprendeu com ele, então, nesse sentido mais abrangente? Essa é uma forma da gente fazer o digging dos ressentimentos. Um outro bloco que você aprende no básico é a trabalhar as crenças que estão relacionadas a doenças e desordens. Uma pergunta muito importante para a gente fazer quando trabalhamos com doenças e desordens é procurar entender qual foi o momento que essa doença
ela apareceu, porque o contexto em que a pessoa vivia, ela é muito importante para que a gente possa entender em que momento houve a necessidade do corpo, né, manifestar através de uma doença alguma questão mais profunda na vida da pessoa. Se a pessoa não souber com precisão quando que exatamente aquela doença foi desenvolvida, você pode entrar em estado de teto e perguntar diretamente ao Criador de tudo que é, quando exatamente que essa doença surgiu na vida da pessoa. O Criador pode te falar há 10 anos atrás. Então você vai perguntar para a pessoa, né, há 10 anos atrás, o que foi que estava acontecendo na sua vida, e ela vai saber lhe relatar. Quando ela lhe relatar, a segunda pergunta que você pode propor a ela e o que aconteceu de bom desde que você ficou doente, né? Qual foi o benefício até agora dessa doença na sua vida? O que é que você tirou de benéfico dessa doença? O que é que essa doença trouxe para você de positivo? De novo, a pessoa vai ter a tendência de dizer para você que absolutamente nada. Você pode estimular ela a imaginar. Então, imagine se você pudesse imaginar algo de positivo que essa doença lhe trouxe, o que é que ela teria trazido. Muitas vezes a doença, ela traz de positivo você ser cuidada por alguém. Às vezes a doença, ela une a família. Às vezes a doença, ela aproxima pessoas que rejeitavam você ou pessoas que estavam distantes. Às vezes a doença faz com que você consiga relaxar e parar na sua rotina. Às vezes a doença pode fazer com que você interrompa completamente o seu trabalho, através da necessidade de você parar e de repente ter que pensar numa nova possibilidade de emprego. Então a doença, ela sempre tem um propósito, ela sempre traz algo de benéfico, e é muito importante a gente entender isso para que a gente possa ensinar a pessoa que ela tem condições de atingir aquele mesmo propósito sem a doença. Algo também que a gente pode propor em termos de DIG no caso de doença é perguntar à pessoa o que aconteceria se ela tivesse completamente saudável no dia seguinte, e a partir daí ver que sensação que ela teria se ela pudesse ficar plenamente saudável e retomar a vida dela normalmente a partir do dia seguinte. Essa também é uma forma bem interessante da gente começar a escavação de situações relacionadas a doenças e desordens. E por fim, a gente tem o bloco da manifestação. O bloco da manifestação também a gente tem como possibilidade tentar primeiro fazer a pessoa perceber o que é que ela quer manifestar, ver se a pessoa tem consciência com toda a riqueza de detalhes daquilo que ela quer trazer na vida dela, pedir para ela se imaginar vivendo essa manifestação da forma mais plena possível, e a partir daí perguntar para ela o que poderia acontecer de pior se essa manifestação acontecesse na vida dela. O DIG de manifestação, eu sinto que ele descampa, ora para o DIG do medo, ora ele descampa também para o DIG do ressentimento. Normalmente são coisas que de alguma maneira bloqueiam que a nossa manifestação aconteça. O mais importante, na verdade, do DIG é a gente entender que o DIG, na verdade, não é um processo mecânico, ele é um processo, assim como tudo dentro do Theta Healing, bastante intuitivo, mas aprender esses caminhos para começar o digging ou para no meio do caminho direcionar o digging vai ajudar e facilitar muito que você tenha a profunda segurança de que aquele processo intuitivo ele está funcionando. E o que a gente vai fazer no curso de digging é ampliar esses caminhos que a gente aprende no básico e multiplicar eles para que você possa ter mais possibilidades de, através de um processo intuitivo, fazer a pergunta perfeita para que você ajude a pessoa a avançar um pouquinho mais. Eu peço desculpas que hoje a gente está cheio de interferências sonoras, eu estou em São Paulo, não estou no Vale do Capão. Isso mostra pra gente como que a cidade tem interferências sonoras, mas a gente vai aprendendo a aceitar e se adaptar em relação a tudo. Mas o mais importante é vocês saberem que esse curso está disponível para vocês. Procure um instrutor da sua confiança que você possa estar desenvolvendo o digging. O digging realmente, eu sinto que todos os alunos depois que fazem um digging, eles sentem que é como se houvesse um ciclo que se completa, dando para ele total segurança de fazer isso nele mesmo ou em outras pessoas. Então fica aí a dica, continue avançando dentro do Theta Healing, faça isso de uma forma que seja da melhor e mais elevada maneira. Você merece acessar essa ferramenta com toda a sua profundidade, aqui e agora. Então não espere muito entre o avançado e o digging.
faça logo o seu digging, né? Descubra essas múltiplas formas de fazer esse caminho de escavação. Pratique muitas vezes isso dentro do seu curso. Veja o professor fazendo isso com outras pessoas, que eu tenho certeza de que você vai, na verdade, ficar muito satisfeito e muito feliz de ter acessado esse terceiro pilar dentro do Theta Healing. A gente fica aqui. Eu peço para vocês compartilharem esses vídeos, darem um like, fazerem comentários. Se tiver algumas dúvidas também, a gente está aqui para poder disponibilizar esse conhecimento para vocês. E vai ser sempre um grande prazer e uma grande honra. Um beijo grande, a gente fica aqui, até mais.